Geração E. Histórias empreendedoras. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Geração E. Essa primeira temporada é chamada Histórias Empreendedoras. Eu sou Isadora Jacobi. E eu sou Mauro Belo Schneider. E quem já acompanha o Geração E sabe que contamos histórias inspiradoras de empreendedorismo em geraçãoe.com e na nossa edição impressa que circula todas as quintas-feiras no Jornal do Comércio. Nessa temporada estamos conversando com empreendedoras e empreendedores sobre as suas histórias de sucesso e também as de fracasso. No episódio de hoje nós estamos recebendo, na verdade a gente veio até aqui o hotel onde ela está hospedada, porque ela vai participar da Feira Brasileira de Varejo e é uma empreendedora muito conhecida na internet, né, Isa? Isso mesmo, ela tem mais de 2 milhões de inscritos no canal do YouTube, mais de 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Ela soma números bem expressivos nas redes sociais, mas também no mundo dos negócios. A nossa convidada hoje, então, é a Alice Salazar. Bem-vinda, Alice. Bem, obrigada. Maquiadora, ela se tornou um grande sucesso na internet e também abriu a sua própria rede de lojas de maquiagem. A Alice Salazar Store tem 32 franquias, depois pode nos corrigir, Alice, espalhadas pelo país. Então, bem-vinda! Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, ainda mais falando para um público desse que eu sei que é super qualificado. Então, tô louca para saber o que vocês vão me perguntar para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Pois é, a gente queria que tu começasse nos contando um pouquinho de como que teu nome virou essa marca, né? De influenciadora para grande empresária, como é que foi essa tua trajetória? Então vamos lá. Eu comecei trabalhando numa emissora de TV até aqui em Porto Alegre, maquiava os jornalistas para irem pro ar e eu trabalhava com isso como maquiadora mesmo. Daí, tipo, no último ano, no último ano que eu trabalhei lá, um amigo meu me disse assim: Alice, por que não faz um blog de maquiagem, que é o que tá bombando, tá começando a bombar essas coisas? Isso era 2010, mais ou menos. E eu fiz. Gostei da ideia dele e fiz. E aí, nesse momento, como pouquíssimas pessoas faziam na época, né? Isso era 2010, então, tipo, eu acho que umas 3 blogueiras só faziam vídeos na internet. Começou a dar certo logo, né? O canal explodiu logo, diferente das pessoas que tentam começar hoje em dia e tem muita dificuldade, porque já tem muita gente fazendo, né? Então começou a dar muito certo, o blog começou a bombar e em seguida um químico me mandou umas maquiagens e eu sempre quis montar minha linha. E eu disse, eu vou responder pra ele dizendo assim, eu gostei muito das maquiagens, como é que a gente faz pra lançar uma linha? Nisso, no mesmo dia que eu conversei com ele, eu cheguei num jantar com meus irmãos e eu disse assim, aconteceu isso, quando eu conversei com um químico, quero montar uma linha, e aí meus irmãos entraram de sócios comigo. E aí a gente, a partir dali, que virou a marca de cosméticos Alice Salazar. E aí a empresa veio andando e crescendo. E aí, em 2017, a gente lançou a primeira loja, que a gente foi procurado por um grupo que olhou meu negócio, se interessou, conversou com meu marido, com o Michael, e eles juntos formaram esse projeto da rede de lojas, das franquias. E ela é um modelo de franquia, elas são lojas próprias. Queria que tu nos contasse um pouquinho como que funciona esse teu modelo de negócio. Tem uma loja só que é nossa, a gente também comprou para ser o nosso piloto, pra gente testar algumas coisas lá, que é a de Balneário Camboriú, e todas as outras lojas são franquias mesmo. Uhum. E como é que tu aprendeu a maquiar? A minha mãe, a minha mãe é maquiadora também, gaúcha, de Santo Antônio da Patrulha, a gente é. E ela é maquiadora, então eu via aquilo a vida inteira, tava junto, ela maquiava todo mundo na cidade, e eu via tudo isso, e aí... Tipo, quando for pra ganhar dinheiro com alguma coisa, foi com isso. Eu lembro, Alice, que o primeiro vídeo que eu vi teu é aquele, acho que é o mais clássico, que é tu dividindo o rosto e mostrando, né, pro teu público como que era antes e como que era depois de te conhecer, assim. O que mudou desse cenário da internet, isso acho que faz uns 7, 8 anos, de lá pra cá, assim, em termos de negócio, né, de fazer negócio na internet? Nossa, absolutamente tudo. Esse é um mundo que gira muito rápido, muito rápido. Então, naquele momento, eu ainda trabalhava na emissora e eu acho que eu não tinha ganhado nem dinheiro do Google ainda, nem de AdSense, porque hoje em dia é uma renda fixa que a gente tem por ter um certo número de visualizações por mês. Então, naquela época, eu nem tirava dinheiro do Google, eu ainda não estava ganhando efetivamente dinheiro com o blog, porque eu ainda não tinha feito os negócios a partir da maquiagem, a partir disso, entende? Que é o que eu mais faço hoje, que certo, a gente vai desenrolar isso ao longo da entrevista. Mas então mudou demais e também mudou esse negócio da facilidade, né? Não é facilidade, foi muito difícil, mas eu comecei num momento que ninguém fazia, então apareciam muito mais negócios. Não aparecia muito mais. Hoje, obviamente, aparece muito mais, porque eu sou muito mais conhecida nesse meio, mas era mais fácil de se sobressair na época.
E tu acha que o fato de tu ter trabalhado numa emissora de TV, né? A gente até pode falar que era no Grupo RBS, né? Que tu trabalhava. Tu acha que o fato de tu ter trabalhado nesse ambiente, de repente com pessoas que na época elas tinham visibilidade, isso te ajudou também? E como é que é a sensação também de ver que aquelas pessoas tinham visibilidade, normalmente a maquiadora ela tá mais no backstage, né? E como é que foi essa virada de jogo e... Me ajudou muito porque eles... Assim, ó, eu comecei meu blog por conta, logo em seguida eles viram o meu blog e pediram pra passar pro portal deles. Me convidaram, né? Então, porque não tinha um blog que falava não só de maquiagem, mas de outras coisas, mas bem específico de maquiagem não tinha. Então eles deram muita força nesse começo, botavam lá na capa do portal, então fez bombar muito rápido, né? Me ajudou imensamente nesse sentido. E, logicamente, convive com as pessoas, eles diziam assim, tinha colegas que diziam, nossa, teu blog vai dar muito certo, vai ver que em breve as pessoas vão querer tirar foto contigo, vai ser uma coisa muito diferente. Eu, não, cara, nunca imaginei. Não pensei mesmo que fosse dar tão certo, mas no fim deu. E falando um pouquinho da tua loja, assim, como que funciona? Porque eu dei uma olhadinha nas franquias e eu vi que é bem espalhado mesmo, né, por todo o Brasil. Sim. E bastante cidade de interior, né, não tem tantas capitais. Vocês fazem essa prospecção, isso passa por ti? Eu queria entender um pouquinho mais de como que isso chega pro público. Quem se interessar de colocar na sua cidade, entre em contato com a gente, é sempre assim. E aí o Marcelo, que é a pessoa que cuida disso, ele faz uma curadoria para ver se a cidade comporta, porque às vezes também tem pouquíssimos habitantes, aí a gente não indica colocar. Então ele faz todo esse estudo de número de habitantes, de como é a parte comercial da cidade, e aí se der tudo certo, eles ajudam também a escolher ponto, junto com o franqueado, logicamente, e aí que se define, mas não somos nós que decidimos essas praças, porque não somos os donos das lojas, né? São pessoas mesmo dos lugares que querem colocar na sua cidade. E como que funciona a curadoria das marcas que estão dentro da tua loja? Porque eu imagino que seja bem difícil pra ti, tu tem muito conhecimento, né? Enfim, e acesso também a marcas muito boas, além da tua própria, né? Então como que funciona essa escolha de quem que entra na tua loja? Sim, é feita por mim mesmo, várias marcas querem entrar e aí eu barro muitas, mas é óbvio, né? Não é tudo de todas as marcas que eu amo, mas a marca tem que ter um mínimo de carisma, um mínimo de produto bom pra gente poder botar na loja. E a gente tem um posicionamento que é bem interessante. Dentro da internet, quando eu faço vídeo de comprinhas, dá muito certo. Então a gente tem as comprinhas, que são as coisas importadas, que são um pouquinho mais caras, não significativamente. Tem os baratinhos, que também é um tema que dá muito certo na internet, que eu faço também. Make baratinha rápida. Então eu sei que dá muito certo também, então a gente tem as baratinhas dentro da loja. E no meio de tudo isso entra um pouco de marca para maquiador mesmo profissional, que vem Caterine Hill e algumas outras, e principalmente a marca dos blogueiros. É um jeito da gente trazer a internet, trazer o comércio da internet para ao vivo, né? Porque muita gente quer pegar as marcas das blogueiras e não tem os produtos na mão, não consegue ver. Então quando elas chegam na loja e vê, elas ficam doidas. Porque o que acontece? Geralmente a gente não, como marca de blogueira, a gente não tem uma distribuição tão maravilhosa como tem uma Paiô da vida que tá há anos no mercado, uma Vult, entende? Então a gente concentra esses produtos que não tinham até então uma distribuição muito boa, a gente coloca na loja e as pessoas amam quando vêm. A gente tá indo e vindo lá do início da tua história pra situação atual, mas eu fiquei com uma curiosidade ainda lá do início. Quando tu criou o blog, tu imaginou que aquilo te traria dinheiro também? E como foi a primeira vez que tu ganhou dinheiro com o teu blog? Não imaginei, eu imaginei que ia me tirar dinheiro. Por que eu imaginei que ia me tirar? Porque eu disse assim, meu Deus, se eu começar a falar todos os meus segredos de maquiagem, as pessoas não vão querer se maquiar comigo. Então eu tive essa dificuldade, pensei assim, meu Deus, será que eu faço isso ou não? Só que eu comecei a ver que um blog de maquiagem escrito não dava pra falar tudo suficientemente. Então eu disse, a única alternativa é fazer vídeo. A maquiagem é muito visual, né? Também. Exatamente. E aí comecei a fazer e aí deu certo logo. Não me imaginava mesmo que isso ia dar tão certo e a primeira vez que eu ganhei dinheiro foi quando o blog começou a se tornar conhecido. E aí meninas começaram a pedir curso. Vem dar curso aqui na minha cidade, não sei o quê. Então eu fui e foi 4 vezes o meu salário na época da RBS. É o primeiro curso que eu dei. E aí tu viu que então era aquilo ali que Mas eu fiquei mais um tempo na RBS pra deixar aquilo... Sim, deve ser difícil também, né? Dar esse passo, essa mudança. Não era tão difícil pro salário, não.
Porque também tem essa coisa da estabilidade, né? Isso. Exatamente, foi isso que eu pensei. Na época eu, ganhava pouco também. Não foi uma aposta gigantesca, sabe? Eu sei que tem muita gente hoje que me pergunta, Alice, eu sou, sei lá, advogada, eu tenho alguma coisa, eu tenho uma profissão, mas meu sonho é ser maquiadora. Tem que medir muito, tem que pensar muito nisso, porque, eu não apostei grande coisa porque meu salário era realmente baixo. Acho que na época também tinha uma percepção diferente desse mercado, né? Como tu disse, não tinham muitas pessoas ainda fazendo isso de forma profissional, ganhando dinheiro com isso. Então acho que era tudo mais obscuro, exatamente, assim, de onde aquilo ia chegar, né? Era bem obscuro, mas eu sempre tive uma intuição que ia dar certo. E hoje nas redes sociais, então, tu começou a ganhar dinheiro com curso e depois passou provavelmente marcas te patrocinando. Sim, aí eu comecei com os cursos, aí logo em seguida começaram algumas marcas a me mandar coisas, no começo era muito em troca de divulgação, né? Então eu te mando umas maquiagens, tu fala da minha loja. Aí eu acho que só 2 anos depois eu fui tirar o primeiro dinheiro do Google, me lembro que eu até tirei, acho que foi R$3.000, fui pra um spa. Primeiro dinheiro pra fazer isso, pra dar uma emagrecida, e aí as marcas foram começando a procurar pra fazer publicidade. E curso, que foi onde eu mais ganhei dinheiro, mas que me cansei bastante, me estressei, doente, já trabalhar, e aí tem os prós e os contras. Então, aqui no podcast do Geração E, nós temos 3 tópicos que são abordados com todos os convidados. Descascando um abacaxi, hora do conselho e papo sério. Vamos ao primeiro? Descascando um abacaxi. Então agora a gente vai falar de solução de problemas, né? Todo mundo sabe que empreender não é uma tarefa fácil e que se descasca um abacaxi por dia. Então a gente queria que tu nos contasse, Alice, qual foi o maior problema que tu já enfrentou aí como empreendedora? Nossa, são tantos, né? Acho que eu vou colocar 2 aqui, que são bem pontuais que eu posso falar. Um é atraso de produto, que é uma coisa que não depende de mim e deixa a gente de cabelo em pé. Porque, gente, é detalhe do detalhe do detalhe. Então, por exemplo, eu mandei fazer uma paleta e aí a gráfica foi fazer a paleta e quando ela fura, pensa, gente, quem tá assistindo pensa assim, ó, quando a gráfica era uma embalagem de papelão, dessas moderninhas que estão se usando bastante para sombra de olho. Então, quando ela for fazer o furo, começou a danificar o material que fazia o furo, então eram de 9 cores, então não ficou todas da mesma circunferência e não entrou as sombras. Então isso deu um atraso gigantesco. Então, é um detalhe que ninguém imagina, na hora que compra teu produto final. Outra dificuldade que eu posso falar, eu acho que foi entre os próprios franqueados, alguns assim meio que reclamaram que eu tava falando de menos nas franquias, assim, e como eu respiro essas franquias, eu falo muito o tempo todo, o Michael, meu marido, a gente fala 24 horas nisso quase. Eu fiquei bem chateada porque eu me senti injustiçada, mas é porque, eu não tava falando no Stories, então também tem essa minha parte de errar, porque eu não tava passando pra eles que eu estava falando disso, entendeu? Então, basicamente, falando um pouquinho sobre isso, eu acho que é um ponto interessante, né, que a gente atualmente está mudando esse caminho da publicidade, né, as blogueiras, as influencers estão tomando conta e virando a agente principal, né, o que não era um tempo atrás. Como que é pra ti ser a influencer da tua própria marca, né, da tua própria rede de franquias? É sensacional, né? Porque, da minha marca própria principalmente, porque é a única marca que eu gosto de todos os produtos. Não, nem MAC, nem Dior, nem a marca mais cara do mundo, eu vou gostar de todos. Só da minha, porque é o que eu escolho. Então, até vem muitos produtos pra mim que eu desaprovo, então eu demoro muito pra escolher algumas coisas. Então, é muito bom pra mim fazer marketing das minhas próprias coisas, porque eu gosto e é muito coração, né? Acaba passando muito sendo muito sincero, né, para os seus seguidores. E eu acho que tu também deve ter uma noção real do efeito que a tua mensagem gera na venda, de repente, né? Porque tu falar para uma marca, tu não sabe exatamente o que aquela tua mensagem tá gerando para aquela marca, mas tu falar da tua própria marca, tu sabe que no dia seguinte vendeu tanto e tal, né? Exatamente. A venda depende de vários fatores. Então, às vezes, tu não dá um resultado muito bom para uma marca, mas a pessoa foi comprar e a funcionária foi mal educada, e aí que culpa eu tenho? Mas da minha marca, a gente tem muito mais controle disso. Tu tem toda a razão em fazer essa observação, porque ela é bem real. Quando eu faço publicidade de qualquer coisa, como eu tô muitos anos nisso e tenho uma credibilidade já, eu cuido muito do que eu faço. Então, eu não faço de coisa que eu não gosto. Então, a gente tem esse cuidado. Então, eu acho que a sinceridade até não é tanto a real, mas o coração
coração vai pra marca, né? Com certeza isso. E a tua conta. loja física lá de Santa Catarina, que é de vocês, né? Como é que é pra ti, que sempre foi do digital, ter um negócio real, offline? Quais são as peculiaridades, assim, em relação um ao outro? De diferença? É, de ter um negócio... Porque tem custos fixos uma loja, né? Tem custos de funcionário, tem custo de trazer com fornecedores, enfim. É, total. Hoje em dia tem uma equipe grande, tem gente pra cuidar dessa parte, então eu não tô muito dentro de, tipo, dessas coisas mais corriqueiras, como fazer pedido, esse tipo de coisa. Imagina, não teria tempo nunca pra fazer isso. Mas eu posso te responder no sentido de, meu Deus, olhar uma loja e ter o meu nome dentro de um shopping, dentro de uma coisa. Sério, assim, quando eu passo e vejo, sei lá, a Mari Saad, que é uma amiga minha, a foto dela no shopping eu acho sensacional. Uma vez aqui em Porto Alegre, passei ali no Praia de Belas, estava a Camila na Riachuelo, assim, um papelão do corpo dela, assim, não sei como é que se chama aqui. E eu até fiz um stories na época, eu digo, gente, olha que sensacional. E aí eu me vejo hoje também. Ai, demais, né? Demais. É uma coisa que quase eu nem consigo realizar, assim, quase nem cai muito a ficha, assim, eu olho, que legal. Mas, como é que era a situação financeira da tua família, na tua adolescência, que estrutura que tu teve? quando eu era pequena, tínhamos dinheiro, plantávamos arroz lá no Santo Antônio da Patrulha, na nossa cidade, e daí, com a crise do arroz, falimos todos, ficamos muito mal financeiramente, mas muito mesmo. Então, os meus irmãos conseguiram vir estudar aqui em Porto Alegre, e como eu sou a mais nova, somos 4 filhos, 3 mais velhos, e eu. Não sobrou dinheiro pra mim. Porque a gente foi ficando muito apertado ao longo dos anos, foi bem gradativo. E aí eu tive a que menos teve estudo, não consegui estudar inglês, a que menos tive as coisas, mas também consegui correr atrás da máquina e meus irmãos também me ajudaram muito, sabe? Teve um irmão meu que de uma hora pra outra ele disse assim, não, eu vou te assumir, porque o pai e a mãe não estão conseguindo, então eu vou pagar a tua estada aqui em Porto Alegre, como um reconhecimento do que ele teve também, entendeu? Tipo, teve pra ele, não teve mais pra mim, e ele fez isso, sensacional, pagou um pouco das faculdades que eu fiz, que não me formei nenhuma. E foi isso. E aí depois nessa época do curso foi onde eu comecei a ver dinheiro na minha vida, assim, porque até então não, só quando eu era pequena, mas daí não me lembrava. Então nessa época do curso foi quando eu comecei a ganhar mais, e aí as coisas foram se indo pro lugar. E hoje teus irmãos continuam envolvidos no teu negócio? Sim, continua, mas cada um tem as suas profissões. O mais velho é médico, depois tem um que é agrônomo e trabalha numa multinacional em Cuiabá, e mora em Cuiabá, só que esses dois são sócios. E o meu outro irmão trabalha no Grêmio. Esse que trabalha no Grêmio é o único que não é sócio, mas super engajado no trabalho dele, sensacional. E recentemente tu teve uma experiência na TV, né? Passou pelo Aprendiz, acho que deve ter sido uma coisa bem diferente, assim. Eu queria que tu contasse uns bastidores pra gente, como é que foi, assim. Não posso contar muita coisa. Mas conta até onde a gente assistiu, assim, como é que foi essa experiência pra ti, Alice? Ai, gente, foi muito boa, muito. Vocês não têm noção. Foi assim, eu saí do programa, outra pessoa infinitamente mais eficiente, não parava nunca, o Michael me olhava assim, que isso? O que tu tá fazendo, assim, muito mais criativa, porque o Justo chega pra gente e diz assim, ó, construa um mundo em 2 dias, sábado e domingo, tá? Tipo, é meio isso que ele fala, a gente tem que fazer muita coisa, e geralmente final de semana, momento que a gente nem consegue trabalhar, não consegue comprar uma coisa, que o comércio tá fechado, gente... É muito difícil, mas é muito legal. E como é confinamento, a gente fica muito amigo do pessoal. Então é muito prazeroso. Assim, as pessoas, todo mundo é muito legal. Não tem uma pessoa que eu diga assim, ai, a pessoa é meio chatinha e tal. A gente ficou muito amigo. Mas não dá uma sensação meio que de inferioridade, porque essas competições às vezes geram isso, né? Porque tu sabe fazer muito bem o que tu te propõe a fazer. E lá no programa eram muitas coisas a serem feitas que às vezes são capacidades que não têm a ver com a nossa personalidade, né? Não dá uma sensação... Pô. Foi isso que eu senti quando eu saí. Eu, de fato, tô perdendo meu brilho aqui porque as minhas expertises não estão sendo necessárias. Então, tipo, eu senti a gente muito mais útil ali fazendo o que, sabe? Eu me senti no constrangimento. Eu fiquei no constrangimento de ficar ali, sabe? Porque tava precisando de negociação, que tinha a Sandra lá que era
sensacional, tava precisando de arte, e o resto tava meio boiando, só que eu fui a única que fiquei constrangida. E o que essa tua experiência lá, a própria demissão, fez repensar no teu negócio, assim, tipo, te provocou alguma mudança? Provocou no sentido de ser muito mais eficaz. Então eu cheguei e comecei a ter criações, a minha criatividade aguçou. Então eu vou fazer a semana do batom agora. Daí eu comecei todo dia eu me maquiava, botava o batom e disse, esse é o batom tal. Alavancou as vendas dos batons, sabe? E era uma coisa que se tu não tá naquele ritmo de ficar fazendo muita coisa, no tempo que tu tá em casa, tu quer mais descansar, porque eu viajo muito, né? E o aprendiz me fez sair num ritmo muito acelerado. Que eu acho que também, só antes da gente ir pra nossa segunda sessão, que tem a coisa de tu tava num universo cheio de gente com diferentes personalidades. E no teu dia a dia, provavelmente, tu convive com pessoas muito parecidas contigo, né? Então acho que isso também deve ter sido muito rico, né? Sim. Não, a convivência, e não só isso, mas também conviver com muita gente diferente. Eu e o Michael, a gente tem uma convivência meio fechada ali, porque a gente trabalha em casa e tal. Então lá era muito mais gente pra dividir coisas, dividir experiências, e num momento que a gente precisava ser muito eficiente em pouco tempo. Papo sério. Então tá, vamos à segunda sessão agora. Trabalhar duro e correr atrás é muito importante para o sucesso de um negócio, claro. Mas é preciso ter uma dose de conhecimento técnico para seguir em frente. Na tua área, Alice, qual que tu acha que é o conhecimento técnico essencial para ser uma boa maquiadora? Conhecer tudo sobre maquiagem. Eu acho que assim, mesmo eu sendo uma empresária hoje, tendo outras coisas para resolver, né? De franqueado, aconteceu isso, então franquia, aconteceu. Então é um negócio muito aquém da maquiagem. Só que a maquiagem é o princípio de tudo. Se eu hoje em dia não me atualizar, não fizer curso, ser uma maquiadora ruim de hoje pra amanhã, ou desatualizada, todo o resto desanda, né? Então, pra mim, a maquiagem ainda tá em primeiro lugar. Se tu me perguntar hoje, se eu vou, por exemplo, no hotel que eu chego e eu assino a ficha, profissão, maquiadora, eu boto. Não é outra coisa, embora eu faça muitas outras coisas. Então, eu acho que a maquiagem é o princípio de tudo, e eu tô sempre fazendo curso, me atualizando, sigo todos os Instagrams de maquiadores de maquiagem, olho muito isso. E gosto, né? É meio que automático. E como que se mantém assim nesse negócio, né? Porque, enfim, existiam muito poucas influências quando tu começou, mas depois surgiram muitas, e hoje muitas também têm as suas próprias linhas, né? A Mari Saad, a Bruna Tavares. Isso é um mercado em ascensão. Como que tu te mantém competitiva, assim, com essas outras pessoas que estão fazendo negócios similares ao teu? Eu continuo fazendo a minha e dando o meu melhor dentro da minha linha, entendeu? Eu dou o que eu posso dar e mais um pouco. Ontem eu tava falando com um coach que ele falou que o segredo de ter performance é dar muito mais do que promete. Então eu dou... E aí eu até brinquei com ele, gente, agora tu me falou isso, eu vou virar um capaz para as pessoas que só ensinam. Porque eu dou muito mesmo do que eu posso. Então dentro da minha linha eu sempre procuro ter os produtos de muita qualidade, sabe? Sempre procuro muito isso. Por isso que eu sou chata, não tenho base ainda, por exemplo, porque eu sou muito chata. A hora que eu lançar uma base, a pessoa pode comprar que vai ser boa. Pelo menos eu vou gostar, eu tenho que ter tranquilidade que eu gosto. Pode ser que a pessoa não goste, lógico, porque é outro gosto, mas eu tenho que ter tranquilidade que tudo que eu lanço é muito bom. E tu continua fazendo maquiagem? Nas pessoas? Não. Não. Mas só palestras onde eu maquio uma pessoa ao vivo. E muitas em ti mesmo, né? Minha sempre, né? Continuo com os vídeos no YouTube também. Hora do conselho. Bom, então vamos agora para a nossa terceira sessão. Terceira e última, né? Já tá terminando. Última, que é a hora do conselho. Tu foi então uma das primeiras influenciadoras de grande sucesso do país e conseguiu expandir, né, o teu nome para ser uma marca também de relevância. Que conselho que tu daria para quem está começando hoje nesse universo? O conselho principal é: não inventa de fazer um canal sobre o que tu não sabe falar. Então assim, primeiro tu descobre o que tu sabe muito, o que tu estuda muito, o que tu não tem preguiça de estudar, e depois tu vai falar sobre isso. Hoje em dia as pessoas chegam e falam assim: eu quero montar um canal, mas eu sei montar um canal, mas eu tenho vergonha, eu não sei sobre o que falam. Então não fala de nada, porque não vai ser relevante. Saiba muito sobre alguma coisa e fale sobre aquilo e persista, porque hoje em dia tem muita gente fazendo isso. Eu sinceramente, por experiência própria, não sei como é que é começar hoje, porque já faz tempo que eu comecei, mas eu acho que é muito mais difícil. Então tá, Alice, de novo a gente queria te agradecer por esse tempo, chegou aqui o nosso episódio. Eu que agradeço.
Eu que agradeço. A gente espera que também os ouvintes tenham gostado. O podcast é um novo produto do Geração E e a gente quer deixar ele cada vez melhor. Então, por isso, a gente conta com a participação de todo mundo para enviar críticas, sugestões, dicas de entrevistados pelo e-mail geraçãoe@jornaldocomércio.com.br e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que nós temos muitos outros conteúdos de empreendedorismo diariamente em geraçãoe.com e também nas nossas redes sociais. Acompanhem por lá e até a próxima edição. E no próximo episódio, vamos contar mais uma história inspiradora de empreendedorismo. Não perde, até lá! Fechou! Este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhem nossos outros programas em jornaldocomércio.com/podcasts.